Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui, graças a Deus, tudo certo. Chegando um vídeo novo aqui no canal, o vídeo de hoje eu vou contar um pouco da minha história, da minha experiência para engravidar do meu filho Samuel, que tem 2 aninhos, tá certo? Eu tenho 3 meninas, né, como eu falei no vídeo aí anterior, falando um pouco sobre mim. Mas na gravidez do Samuel, para engravidar do Samuel, eu tive alguns problemas e algumas dificuldades. Tive que fazer alguns exames e algumas coisas para conseguir engravidar dele, tá bom? Então eu vou contar isso tudo para vocês aqui nesse vídeo. Mas antes disso, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva aqui embaixo, ative o sininho e coloca em todas, que assim você é notificado pelo canal, pelo YouTube, que tá chegando vídeo novo por aqui. Combinado? Conto com a ajuda de vocês, deixa um joinha, deixa bastante like para ajudar aqui o canal. Pode deixar uma pergunta, um comentário e dizer o que você tá achando e se você quer interagir sobre o que eu vou falar aqui nesse vídeo ou conhece alguma história parecida com a minha, tá certo? Então, como eu falei, eu tenho 3 meninas, né? Eu tive 3 partos cesárea, Pietra, Vitória e Samuel, e tive a Isabela mais velha de parto normal. Quando foi para mim engravidar do Samuel, eu tive bastante dificuldade. Eu fiquei durante um tempo sem usar nenhum tipo de preservativo, nenhum tipo de anticoncepcional. E ficava tentando e ficava naquela expectativa. Todo mês fazia teste de gravidez. Se atrasasse um dia ou dois, eu já corria, comprava teste, fazia teste no posto de saúde. E comecei a ficar frustrada, triste e magoada com isso. Porque eu queria muito ter um outro filho, né? Antes de operar, eu tinha essa vontade. Eu vou ter outro filho e depois eu vou me operar. E queria muito ter um menino. E o meu filho Samuel é uma promessa de Deus na minha vida. Eu sabia que uma hora Deus ia me dar, porque ele prometeu. Então eu tinha isso, né? De ter o Samuel. As minhas filhas já são grandinhas, né? A Pietra vai fazer 11 anos, o Samuel tem 2, então tem uma diferença boa de idade. Então, pra mim, eu achava que já era o momento, que eu já estava preparada e que meu filho já podia vir. Daí eu comecei com esse meu esposo atual, que é o Emerson, para todos que, né, já sabem quem ele é, quem é inscrito aqui no canal. E aí a gente começou nessa luta incessante, tentando engravidar do Samuel. O Emerson não tem nenhum filho, não tinha, né? O Samuel é o primeiro filho dele. E eu já tinha as meninas. Então eu meio que comecei a ficar encanada, achando que o problema era ele, pelo fato dele não ter nenhum filho, aos 47 anos de idade. E eu já tinha, né? Mas só que mal eu sabia que o problema era em mim, era eu, não era nele, né? E daí eu corri no posto e expressei para a doutora, né, a doutora Nara, médica da família, que eu estava querendo engravidar, estava com dificuldade para engravidar. Daí ela falou, vou te encaminhar para o ginecologista, vou fazer um encaminhamento, e aí só o ginecologista vai te dizer, né, o que está acontecendo, e vai passar alguns exames, mas aí eu já vou te encaminhar. É isso mesmo que você quer? Eu falei, sim, doutora, é isso mesmo que eu quero. Aí a doutora passou o encaminhamento, né, aí eu deixei lá na regulação do posto, aí saiu a vaga para o Hospital São Paulo. Um hospital aqui em São Paulo. Eu nunca tinha passado nesse hospital, não sabia nada se era bom, se era ruim. Mas antes disso, eu me lembro que antes da minha vaga sair lá no Hospital São Paulo, eu passei em 2 ginecologistas que me desenganaram de gravidez, era 0. Uma médica que era do sindicato da empresa que eu trabalhava falou até que já estava com a idade boa, que eu estava com 38 e ainda tinha arrumado um velho para querer ter filho, né? Perguntou a idade do meu marido, eu falei 47 e ela falou que meu marido também era velho. E um médico ginecologista, um homem, lá no Hospital Ipiranga, me deu um remédio para tomar, que eu não me recordo agora o nome, durante 6 meses, e que depois dos 6 meses eu voltaria lá para ele ver se progrediu, o que deu ou o que não deu. Mas sem zero chance, não me deram esperança nenhuma, né? Esses 2 que eu passei antes de ir para o Hospital São Paulo. Ao total, então, eu passei por 3 opiniões ginecologistas, né? Chegando lá no Hospital São Paulo foi que eu me senti amparada, eu me senti bem assistida, né? E me deram a atenção que eu estava procurando naquele momento que eu estava tão angustiada, tão triste, né? Já tinha ido nesses 2 ginecologistas que me desenganaram. Um falou que meu útero estava 3 vezes maior,
né? Que eles dizem que o útero normal é do tamanho assim da mão fechada e que o meu útero estava 3 vezes maior por conta da quantidade de gestação que eu já tinha tido, né? E aí, mas eu não desistia, sabe, gente? Não desistia. Eu lutava com todas as minhas forças, eu encarava tudo que era para fazer, eu encarava nessa busca incessante na minha gestação para engravidar, tá bom? Por isso, antes de mais nada, eu já digo para você, mulher, amiga, você que estiver assistindo ou conhece alguém que passa por isso ou que já passou por isso, ou alguém que quer engravidar, você tem que ser forte, tem que lutar até o fim, não pode desistir, desanimar. Nenhum momento eu desanimei, tá? Eu não queria nunca desistir. Eu me entristecia com as coisas que eu ouvia. Outras pessoas diziam, pra que mais filho? Você já tem filho. Se você não tivesse nenhum filho, tudo bem, mas você já tem filho. Você já sentiu o prazer de ser mãe, de parir, de ter um parto. Pra que mais filho? Uma pessoa chegou até a dizer que eu não tinha amor próprio. Sério. E daí eu falava, não, mas eu quero. E falava com Deus, né? Falava com Deus e o Senhor já tinha me prometido que ia me dar um varão, que na Bíblia é homem, né? O significado de varão. E daí um dia eu falei forte com Deus no meu coração. Falei, Senhor, o Senhor me prometeu e o Senhor é fiel para cumprir. Eu não vou esperar cair do céu, nem vou ficar me prostrada aqui sentada. Eu vou correr atrás. E daí fui nessa consulta com a ginecologista no Hospital São Paulo. Fica aqui em São Paulo, como eu disse, né? Algumas pessoas conhecem. E lá é assim, vem dois médicos, te atende, ouve a sua história, te examina, escuta tudo que você tem para falar e depois junta assim um grupo de médicos e estuda ali o que você quer, o que você precisa, né? E aí chega a uma conclusão e aí por último fala para a pessoa. Aí me examinaram muito bem, ela apertou as minhas mamas, me perguntou quando foi a primeira menstruação, o que eu sentia, tudo. Por fim de tudo que ela me examinou, tirou a roupa, tirou tudo, examinou tudo, até as minhas pernas ela olhou, a médica. E daí por último ela disse assim, André, eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, na sua vida, nesse momento, o que você mais quer? Eu falei, engravidar. Aí ela falou, então ok, desse jeito. Foi muito carinhosa, muito atenciosa. Eu fui muito bem assistida nesse hospital. Já deixo aqui, se você mora aqui, por aqui, foi pelo SUS, tá? Foi a médica da família do posto, da UBS, que me deu esse encaminhamento. Por sorte, caiu lá no Hospital São Paulo, que é pelo SUS, tá? E daí a médica falou pra mim, então eu vou ver o que eu posso te ajudar. Vou fazer de tudo para me te ajudar para você conseguir a sua tão sonhada gestação, gravidez. Eu falei, tá bom. Aí fui, aguardei lá fora, aí vai o grupo de médico, estuda, né, vê e tal. Aí me chamou de volta e daí ela falou pra mim que a gente ia começar com uma série de exames. Aí passou exame pra mim e exame pro meu esposo, né, pra saber em qual dos dois estava havendo o problema da gravidez não acontecer, que nessa época já tinha 8 meses. Sem usar nada e eu não engravidava. Pra mim, ela passou um exame que chama esterossalpingografia, que nada mais é do que lavar as trompas, né? Ela nem questionou, já passou esse exame. Gente, esse exame é caríssimo, ele pago, muito caro. E graças a Deus eu consegui ele pelo SUS e foi rápido. Eu fiz esse processo no mês de dezembro, no mês de janeiro, já saiu a minha vaga para fazer esse exame lá no Hospital São Paulo. Comecei tudo em dezembro, quando foi em janeiro, 28 de janeiro, eu já consegui fazer esse exame. Quando Deus tem um propósito, tem algo na sua vida, nada impede, porque esse exame eu fui pesquisar. Tem uma amiga minha que já me falou que ele é caro para fazer, né, se fosse para fazer no particular. Mas eu consegui fazer pelo SUS, a lavagem das trompas. Daí ela passou também pro meu esposo o exame de espermograma, né? Que era para ver os espermas, para ver se não estavam mortos ou se estavam fracos, né? Para ele também ser assistido, para juntos a gente chegar numa conclusão. Mas graças a Deus, o problema era em mim, não era no meu esposo, mesmo pelo fato dele não ter tido nenhum filho, era em mim mesma.
as minhas trompas estavam obstruídas, né? E para engravidar, precisa das trompinhas estar livre, porque é pelas trompas que os espermatozoides passam para ir para o útero da mulher. E aí eu fui pesquisar, né? Fui pesquisar antes no YouTube, alguns relatos, algumas mulheres que já tinham feito esse exame, e a maioria das mulheres se queixavam, que era doído, que era doloroso, que sangrava, que não aguentava nem andar depois do exame. E aí eu fiquei com esse outro processo na minha cabeça. Falei pro meu esposo, eu tô com medo, diz que machuca, diz que é um ferro que enfia na vagina e que dói. E eu falei, aí ele, e agora? E agora? Eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Eu estou disposta, eu quero me engravidar, eu quero ter um filho, eu vou pra cima. E assim eu fiz. Fechei os olhos, falava com Deus o tempo todo e fui. E daí esse exame você tem que ir lá, nesse mesmo lugar onde você vai fazer o exame. Quando você fica menstruada, eles contam do primeiro dia da menstruação, contaram 12 dias comigo. Não sei se é assim com todo mundo. Contou 12 dias a partir do primeiro dia. Eu fiquei com uma vergonha no dia que eu fui lá, porque era um homem, o atendente era um rapaz. Aí eu já tava com o papel, né, a guia do exame, mas tinha que ir lá pra dizer só que a menstruação tinha descido. E aí eu fui, aí ele contou os 12 dias, aí anota nesse papel que eu levei, né, ele anotou, aí marcou pra 28, que ia dar os dias certinho, né, na época. Daí eu fui fazer, gente, não foi nada disso dos relatos que eu escutei aqui no canal, de outras pessoas. Em mim não doeu, não machucou, não é um ferro, é tipo um palitinho assim, bem fininho, uma coisa bem sensível, com a câmerazinha, microcâmera na ponta, bem mais fina e menor do que aquele aparelhinho que a gente faz a ultrassom transvaginal, que é bem pior. E aí tem uma televisão, né, como se fosse uma ultrassom, e aí eles colocam, injeta aquele aparelhinho, tipo um palito, e com a câmera vai vendo tudo lá na televisão, vai passando. E aí ele foi me mostrando, me explicando onde estava obstruída, que estava lavando, que era iodo, não sei, com alguma coisa que lava. E aí lavou as minhas trompas, né? E ele disse assim pra mim, André, fica tranquila, não vai doer, não vai te machucar. Quanto mais você respirar e soltar o ar e relaxar, vai ser melhor pra mim examinar e pra você que você não vai sentir nada. E desse jeito eu fiz, escutei a voz do médico, pensava na minha gravidez, pensava naquele sonho que eu tava, aquela busca incessante pela gestação, e eu dei do meu melhor, dei de tudo. Eu respirei mesmo e soltei, relaxei e fiquei. Não senti nada e ele foi examinando, explicando. Eram 2 médicos e 2 enfermeiras na sala, né? Colocou a touquinha, aqueles vestidos, até sapatinho no pé e fiquei deitada na maca, mas não vai nem 30 minutos. Foi uma coisa bem rápida, não demorou nada. E nos relatos que eu tinha assistido antes de fazer o meu exame, as mulheres falavam, né, que ficavam não sei quantos dias depois do exame para ter relação, porque tinha doído, porque não podia, porque não sei o quê. E daí, como eu já estava na chuva pra se molhar e eu já estava decidida a ir pra cima de tudo, né, pra engravidar, inclusive eu cheguei em um momento, gente, nesse processo, todo esse processo na tentativa de engravidar do Samuel, do meu filhinho, foi durante 1 ano e 2 meses, tá? 1 ano e 2 meses me custaram nessa tentativa de exames e busca. Até os 8 meses eu tentava sozinha em casa, tentava e nunca ficava. Depois dos 8 meses eu resolvi investigar, né, procurar um médico para saber o porquê a gravidez não acontecia. E ainda nesse meio tempo, antes de fazer a lavagem, descobri que tinha mioma, que eu não sabia, né? Foi devido a esses exames que passaram para mim fazer, né, para fazer um check-up, para entender por que não estava acontecendo a gravidez, se eu já tinha 3 meninas. Foi que eu descobri também que tinha mioma, que até então eu não sabia que tinha um mioma, descobri no ultrassom transvaginal. Mas eles dizem até hoje, eu faço sempre ultrassom, que o meu mioma não é aquele que é o mais perigoso, sabe? Que fica alojado dentro do útero. Então diz que o meu é fora, tá pequeno, não tá grande, que não interfere em nada na vida. Inclusive a médica falou pra mim que tem mulheres que até morrem com mioma porque não faz nenhum dano à mulher, à saúde da mulher. Então por isso que é importante, você que está me assistindo, se você também tem esse processo, né, de tentante, quer engravidar, não está conseguindo,
é importante você procurar um médico, você procurar ajuda, você falar tudo que você está sentindo, falar a verdade para o médico e procurar fazer todos os exames para saber o que está acontecendo. Inclusive, nesse meu processo, duas amigas vieram me procurar e me perguntar como foi que eu fiz e como era e o que aconteceu, que elas também queriam ficar, e disse que já tinha 2, 3 meses que estava tentando e não conseguia ficar. Então eu procurei o médico, a médica da família me passou para o ginecologista e a ginecologista passou esse exame que foi a lavagem das trompas, né, que estava obstruídas, as minhas, tá? Mas o que eu deixo para vocês de mensagem é isso. Fez uma vez, 2, 3 tentativas, não deu certo? Vai, procura o médico, faz uns exames, faz ultrassom, procura saber o que está acontecendo, tá? Porque nesse decorrer do tempo eu descobri que estava até com mioma que eu não sabia que tinha, né? E além do mioma, tinha minhas trompas que estavam obstruídas. Como mioma, como eu estou explicando, o médico falou que o meu não é daquele perigoso. A médica falou, esse mioma seu não interfere em gravidez, você pode engravidar normalmente. E realmente eles estavam certos, porque depois que lavou as minhas trompas, eu engravidei de Samuel. O problema não era o mioma, eu já tive Samuel e o mioma continua aqui até hoje. Eu não fiz cirurgia de mioma, tá? E daí eu fiz esse exame da lavagem das trompas no dia 28 de janeiro de 2020. E eu me lembro que depois do exame, como eu já estava encanada com as coisas que eu tinha assistido no canal, ouvido de outras mulheres, né? Eu perguntei para a enfermeira se depois do exame, no mesmo dia, se eu já podia ter relação com meu marido, já podia namorar, já ir nessa tentativa, né, da gravidez. E ela falou, minha filha, é melhor esperar uns 3 a 4 dias, tá? Aí eu falei, tá bom, né? Toda assim, sem graça, tá bom. E meu esposo foi junto comigo no dia do exame. E todo o processo de exame a gente estava juntos. E daí eu falei pra ele, e aí, eu tô disposta. Eu não tô sentindo nada, não tá doendo nada, foi super tranquilo. Já lavou as trompas, já passei o período menstrual, tô no período fértil. Vamos? Ele, vamos. Tava disposto também a tudo. Vamos. Gente, eu fiz o exame no dia 28 de janeiro. No mês de fevereiro já não desceu mais a menstruação. Fui fazer o teste, estava grávida de Samuel. Então eu acho, né, pelas minhas contas, que eu engravidei no mesmo mês que eu fiz a lavagem das trompas. Porque as trompas, como eu falei, os espermatozoides passam. Então lavou, desobstruiu o caminho, tava livre. No mesmo dia do exame, eu não sei se é o correto, tá, gente, fazer isso. Porque diz que tem que esperar um prazo. Só que eu tô falando a minha história, a minha experiência. Foi no mesmo dia que lavou as trompas. Eu tava muito agoniada, muito que eu tinha pensado até em me separar. Na época, achando que o problema estava no meu esposo. Pois eu pedi desculpa, pedi perdão pra ele, porque na verdade o problema todinho estava em mim, que a minha trompa estava obstruída. Então foi assim a minha história com o Samuel, né? Que engraçado, depois de 3 filhos, eu engravidei das meninas naturalmente dele. Eu fiquei 1 ano e 2 meses esperando e ainda teve que lavar as minhas trompas para poder engravidar dele, senão não teria conseguido, porque estava mesmo obstruído, eles mostrou na hora do exame e tal. E aí foi isso que eu passei para poder engravidar de Samuel, que hoje é uma bênção nas nossas vidas, na minha vida, do meu esposo, das meninas, né? Ele é bem paparicado, bem amado aqui por todos. E foi assim o meu processo, né? Eu tive que ter bastante força, foco, fui atrás, não esperei cair do céu, corri, procurei médico, procurei ajuda, assisti que doía, mas mesmo assim eu estava disposta a passar por todo aquele processo. Mas graças a Deus que em mim não doeu nada, não sangrou, foi tranquilo o exame. No mesmo dia eu e meu esposo já namoramos, já praticamos e no mês seguinte eu já estava grávida do meu filho amado, que hoje tem 2 aninhos, tá bom? Então essa é a minha história, o meu relato, como foi que eu fiz, o que aconteceu, né, o tipo de tratamento que chama esterossalpingografia. Esse é o nome científico, né, de lavar as trompas. E aí é abreviado no popular, é lavagem das trompas, tá? Então se você também tem, né, interesse em fazer esse exame, ele faz pelo SUS. Dizem que ele é mais caro no particular, mas você pode fazer pelo SUS. Eu fiz tudo esse meu processo pelo SUS, tá bom? Então é isso, desejo para você também boa sorte, se você
tem vontade, tá tentando, já fez várias tentativas e não conseguiu, desejo boa sorte, toda sorte do mundo. Eu sei o quanto é difícil você querer tanto e não conseguir, né? Eu sei, eu já passei por isso com meu filho. 1 ano e 2 meses é muito tempo tentando, né, gente? É muito tempo pra uma pessoa que tá tão querendo. Então, parece uma eternidade. Pra mim, na época, parecia uma eternidade. Chorei muitas das vezes, sofri muito. Houve muitas besteiras, mas eu fui forte, fui firme até o fim. E Deus me honrou e me abençoou. Hoje meu filho tá aqui comigo nos meus braços já com 2 aninhos. E a coisa mais linda do mundo é tudo que eu tenho na vida. Assim como as meninas também, que filho é bênção de Deus, né? Então é isso, meus amores. Eu espero muito, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado do meu relato. Como foi que eu fiz para engravidar de Samuel e tudo que eu passei para tê-lo aqui hoje comigo, conosco, com a nossa família, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar o vídeo, deixar um joinha para me ajudar aqui no canal, tá? Quando você se inscrever, ative o sininho já no cantinho, coloca em todas para você ser notificado que tá chegando vídeos novos, vem chegando vídeos novos. Ainda essa semana teremos mais vídeo aqui falando em outras coisas, tá bom? Combinado? Um beijo para vocês. Ficam todos com Deus, um coraçãozinho. E é isso, beijo, até o próximo vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Não saia daí. Tchau!